Tu és o Deus. A paz do Senhor para a igreja. Amém. Vamos abrir em João, o Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 15. Capítulo 15, o verso 5. Todos encontraram? Amém. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Podeis sentar. Eu estou muito feliz em estar aqui mais uma vez. Deus abençoe cada dia mais essa igreja, o pastor, todos os irmãos, cada vez mais. Glória a Jesus. João, o discípulo amado de Jesus, escreve o evangelho mais diferente de todos. Não faz parte dos evangelhos sinóticos, os evangelhos que têm o mesmo olhar. É um evangelho mais espiritual. E a partir do capítulo 13, Jesus Cristo começa uma segunda parte do seu ministério. Até o capítulo 12, segue-se o ministério público de Jesus. A partir do capítulo 13, Jesus começa a trazer o seu ministério para o âmbito mais privado. O ministério público de Jesus acaba no verso 12 do capítulo 12. No verso 50 do capítulo 12. E no capítulo 13, Jesus ele se reúne com os 12 discípulos no cenáculo para a última ceia. Jesus precisava se despedir dos seus discípulos. Ele conhecia o coração daqueles homens e sabia que eles se assustariam com o que viria pela frente. Então Jesus precisava preparar aqueles homens, em primeiro lugar, para serem suas testemunhas, e em segundo lugar, para o que iria acontecer, que seria uma sucessão de fatos. Jesus não tinha só em sua mente se despedir ou dar um adeus ou um até logo, porque ele sabia que ressuscitaria, estaria novamente com eles antes de ser assunto ao céu. Jesus precisava prepará-los para o que viria como homens. Principalmente porque algo seria de bem forte do meio deles. O sangue de Cristo jorraria pela traição de um deles. Então Jesus precisava fazer com que esses homens entendessem o que viria. Então, do capítulo 13 até o verso 30, Judas está presente. Jesus se reúne para a última ceia, lava os pés dos discípulos, e Judas está ali. No verso 10 do capítulo 13, quando Pedro dá aquele traço de temperamento sanguíneo, e ele diz, não lava só o pé não, então lava a cabeça, lava tudo. E Jesus diz, não precisa. Vós já estáis limpo, nem todos. Mais um pouquinho à frente, quando Jesus ensina a lição de humildade, da lavação de pés. Porque aquilo ali era para um serviçal fazer. Mas como não havia serviçal, porque estava só Jesus e os 12, nenhum dos discípulos se ofereceu para lavar os pés de ninguém. Ninguém. Não havia serviçal. Se não tem serviçal, ninguém lava o pé, porque aqui ninguém vai se descer ao nível de um serviçal. Então Jesus pega e diz, se ninguém desce, eu desço. Então Jesus desce e ensina a eles que se Deus lava pés, imagine nós. Então Jesus ele lava os pés e ensina a humildade aos discípulos. Mas ele diz assim, olha, eu digo isso não para todos, porque eu sei quem eu escolhi. Novamente. Depois segue-se o capítulo 13 e Jesus diz
que está angustiado, porque ali no meio havia um traidor. Pedro, novamente o sanguíneo, pede para João: descobre aí com ele quem é, que João estava sempre recostado. E João pergunta: mestre, quem é? E Jesus diz: aquele a quem eu der o pão molhado na boca é ele. E assim Jesus faz, pega, molha e dá, mas eles não percebem. Por que não percebem? Porque era algo surreal. Quem trairia Jesus no meio deles? Ninguém, não é possível. Jesus devia estar errando. Não, então ninguém percebe. Ao dar, a Bíblia diz que Satanás entra em Judas. E Jesus diz a ele: o que colocaste no teu coração, faz. Os discípulos novamente não entendem, porque ele tinha a bolsa com as ofertas. Então eles pensam que Jesus estava dizendo que era para ele comprar mais alguma coisa, ou dar dinheiro a alguns pobres, qualquer coisa. Ele sai. No verso 30 do capítulo 13. No verso 31, uma nova sessão se inicia. E diz: quando ele saiu, disse Jesus: agora é glorificado o Filho do Homem. A partir do verso 31 até o verso 31 do capítulo 14, Jesus traz o seu primeiro discurso de despedida, a primeira parte. Privado. Judas sai. Ficam os 11. Jesus tira quem não fazia parte, para começar um ensinamento para quem era de verdade. Ele não dá seu testamento para quem era falso. Porque aqui a gente tem o testamento de Jesus. Ele está deixando um testamento, porque ele vai morrer. Então, esse testamento, ele fica angustiado, porque tem alguém que não faz parte. Não merece participar. Então, primeiro tem que sair para eu começar. Quando ele sai, Jesus começa. E ali a gente tem a primeira sessão. Jesus, ele começa a trazer o seu discurso privado. Você consegue entender de uma forma absoluta que Jesus começa a falar sobre o amor. Avisa Pedro do que ia acontecer com ele. Pedro disse: jamais. Presunção de imaturidade. Todo imaturo é presunçoso. Aqui todo mundo pode te trair, mel no céu. E Jesus diz: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. No capítulo 14, Jesus inicia a parte do sermão, do seu discurso de despedida, consolando os discípulos. Ele começa a consolá-los. Aqui, essa sessão, irmãos, não é só que Jesus vai preparar lugar no céu. Jesus está dizendo assim: olha, não se turbe. Calma. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Ele está falando da igreja que surgiria, que se levantaria, haveria moradas. A gente vê discípulos extremamente imaturos. Extremamente. Mas para onde tu vais, Jesus? Respondeu Tomé. A gente não sabe para onde tu vai, mostra-nos o caminho. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, novamente, aí quem se levanta? Filipe. Jesus, então faz o seguinte: mostra-nos o Pai e está tudo certo. Se tu nos mostrar o Pai, acabou. Aí Jesus diz: tu está há tanto tempo comigo e me pede para mostrar o Pai. Esses dias eu ouvi uma pregação, dessas pregação de coach, né? O coach, ele apaga a luz, ele bota um banquinho, ele pega uma biblinha fininha, transparecendo que ele tem tudo na cabeça, ele não precisa de esboço. Ele senta e faz uma pregação chorosa. E um desses coaches que estão na crista da onda, porque coach é a motivação, né? Esse termo saiu de empresa.
ele é empresarial. Motivar funcionários. Então ele sentou e disse assim: você é o centro do coração de Jesus. Você é o ponto fraco de Jesus. É muita aberração e muito narcisismo. Porque Jesus diz assim: não. Tem um ditado que diz assim: ora, nem Jesus agradou todo mundo. Não. Mas quem disse que Jesus veio para agradar todo mundo? Jesus não está preocupado com a opinião de ninguém. Uma só. E ele diz: eu vim para cumprir a vontade de meu... Verso 31 do capítulo 14. Contudo, assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o meu Pai, e que faço como o meu Pai me ordenou. Jesus não está preocupado. João, no capítulo 6, as pessoas tendem a fazer separação entre multidão e discípulo, mas a multidão de Jesus também era formada por discípulos, ok? Jesus não tinha só 12 discípulos, Jesus tinha mais discípulos. Os 12 são 12 apóstolos, porque eles têm um chamado diferente dos outros. Discípulo significa aprendiz, aluno. Então a multidão que seguia Jesus era composta de outros discípulos, e essa multidão vivia em constante mudança, porque alguns se aproximavam, queriam aprender, mas de repente não gostavam do que Jesus falava, desistia. Vinha outra. Outros discípulos não gostavam, mudava, vinham outros. Então a multidão que seguia Jesus não era a mesma. Era diferenciada e com discípulos. E alguém diz: mas discípulo não abandona, abandona. Presta bem atenção. João, no capítulo 6, Jesus diz: eu sou o pão da vida. Aquele que não comer minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Havia um grupo de discípulos que diz, no verso 66, dura esse discurso: quem pode ouvir? E foram embora. Jesus olha para os 12 apóstolos. Ele não tem crise. Ele não entra em crise. Ai, será que eu preguei certo? Ai, será que eu estou certo? Ai, será que eu fiz errado? Por favor, vem cá, deixa eu explicar melhor. Não foi bem isso que eu quis dizer. Chega para cá. Não. Ele olha para os 12 e diz: a porta da casa é serventia. Querem ir também? Pedro se levanta, sanguíneo como sempre, aquele que tem a primeira palavra. Para onde a gente vai? Só tu tens a palavra de vida eterna. Então você começa a entender que sempre houve esse tipo de confusão. Esse Jesus bonzinho que colocam, né? É um Jesus domesticado. Cada um, de médico e teólogo, todo mundo tem um pouco. Todo mundo tem um pouco. Cada um tem uma visão de Deus diferenciada. A visão bíblica ela é uma só. Jesus é. O que você pensa que Jesus é outra coisa. O que Jesus é outra. Então vamos voltar para cá? Jesus veio fazer a vontade do Pai. Pronto. Hebreus explica que mesmo sendo filho, ele aprendeu obediência pelo que padeceu. Por quê? Deus é o grande engenheiro. Ele é o que faz o plano. Ele arquiteta. O plano é esse. Jesus, o plano é esse. Jesus diz: tá bom. O que tem, Pai? Tu executa. Eu fiz o plano. Tu executa. Jesus executa. Quando ele termina, agora vem outro. 3 em um só. 1 em 3. Alguém pergunta: como é que pode? 3? John Wesley, para explicar a Trindade, disse o seguinte: quantas lâmpadas tem aqui? Umas 10? Mas quantas luzes tem? Uma. Quando você me explicar que várias lâmpadas fazem apenas uma luz, eu te explico a Trindade. Ponto final. 3 em 1. Um faz o plano, o outro executa e o outro convence. Então Jesus, ele aprendeu a obediência. Primeiro por amor ao Pai, depois por amor a nós. Não invertamos. Por isso que a cruz, ela não revela só o amor de Deus, ela revela a nossa culpa também. Porque se não fôssemos culpados, ele não precisaria ter morrido. Isso é graça. É quando um inocente morre por um culpado. Graça. É graça, mas não foi de graça. Isso é graça barata.
Então Jesus, ele divide em dois. Primeiro ele tira o intruso. Depois ele começa a consolar. Depois Jesus trata de relacionamento. Então você tem eles na ceia. Você tem Jesus ali discursando somente com 11. Depois Jesus no verso 31 diz assim do capítulo 14. Levanta, vambora. Pega os 11 e começa a andar pelo caminho escuro até o Getsemane. Judas sabia que Jesus sempre ia no Getsemane. E é exatamente para lá, onde haviam oliveiras. Era conhecido como o Bosque das Oliveiras, que Jesus vai. No meio da noite, enquanto ele anda, ele começa: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. No meio da escuridão, no meio de um certo jardim, no caminho para lá ele começa, e os discípulos atrás. E uma escuridão, eles dizem: o quê? Ele é videira e verdadeiro? O que ele quer dizer com isso? A videira era representada por Israel, e Israel era a videira. Isaías capítulo 5, Deus diz: eu plantei uma videira. Eu reguei a terra, apalpei a terra, deixei ela bonitinha. Plantei a videira, cuidei, limpei, tratei, como nunca. Mas quando ela deu frutos, deu uvas amargas. Israel, o que eu faço com vocês? O que se faz com uma videira que, além de não dar fruto, dá fruto ruim? Queimo, destruo. Por quê? A videira, ela tem uns caules que ou ela é usada realmente no fruto, ou se ela não dá fruto, ela não presta. Você não usa a madeira da videira para nada, você só queima. Não serve para mais nada. Então a videira era Israel. Ela deveria frutificar. Noé, assim que desce da arca, a primeira coisa que ele planta é a videira. Recomeço. Era dali que Deus estava falando que surgiria. Então Israel era a vinha entre as nações. Só que não cumpre o seu papel. Jesus diz: Israel não cumpre. Eu sou a videira, mas a videira verdadeira. Por quê? Paulo explica aos romanos: nem todo israelita, nem todo que faz parte de Israel é israelita. Porque não é ter sobrenome judeus que faz de um israelita verdadeiro. O verdadeiro israelita é aquele que é israelita de coração. Não da circuncisão de um membro do corpo, mas da circuncisão do coração. Então Jesus está dizendo: não se fiem em sobrenome judeu, porque isso não. Eu sou a videira que salva. A partir dali, no capítulo 16, para a gente correr um pouquinho, Jesus vai falar sobre o Consolador. Vou, mas não vos deixarei órfãos. Virá o Paracleto, o advogado, o Consolador. Advogado, Consolador. Ele virá. No capítulo 17, a gente tem Jesus orando, oração sacerdotal. Na oração, ele pede que aquilo tudo que ele ensinou, o Pai faça com que eles lembrem e cumpram. Um discurso sem oração não tem eficácia. Pregar sem que o Pai pegue e te ajude a viver isso não adianta de nada. O maior abismo do mundo é entre o ouvido e o coração. E só o Espírito Santo consegue fazer essa ponte. O pregador traz a palavra até aqui, mas quem traz daqui a aqui é o Espírito Santo. Duas coisas. Eu já vou terminar. Duas coisas. Eu vim falar aqui sobre a raiz. Esses dias eu ouvi um hino que para mim não ia bombar. Fica triste comigo não, hein? Para mim esse hino não ia bombar. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei. E ainda adorar como se nada tivesse acontecido. E ainda adorar até o dia raiar. Eu não ouvi nada de Deus nesse hino. Eu ouvi alguém louvando a si mesmo. Mas não explica que raiz é essa. Dizer raiz, qualquer um tem raiz. Isso não me faz diferente de ninguém. Jeremias disse que o povo entrou na terra de Canaã e criou raiz na terra de Canaã. Só que a raiz estava errada. E Deus ia cortar a raiz deles todinha. Então não é só quem tem raiz, é onde a tua raiz está. Então
Então a gente fala muito sobre isso, mas a gente precisa entender que raiz é essa. Eu falei sobre Judas. E eu quero falar sobre ele rapidamente. A gente adora falar de Judas no sentido da traição. Mas entenda bem, Judas não foi alguém que se tornou traidor de um dia para o outro. Judas, ele estava no meio dos discípulos. E ele entra com uma vontade diferente. No início, igual. Qual era a visão dos discípulos inicial? Que o Messias viria para restaurar o reino terreno de Israel. Não era um reino espiritual. Então todos eles estavam esperando um reino terreno, que tiraria o poder de Roma, que traria a glória de Davi novamente. Era isso que eles estavam esperando. Prova disso foi que tanto a mãe de Tiago e João, quanto Tiago e João, a gente tem uma diferença ali nos evangelhos sinóticos, mas a mesma coisa, dá para entender, é que eles disseram assim, peça ao pai para eu sentar de um lado, meu irmão do outro. João de um lado, Tiago do outro. De tanta coisa que os discípulos poderiam pedir, pediram algo tão soberbo. Se você tem Jesus perto de você, você vai pedir isso? Deixa eu sentar do teu lado e meu irmão do outro. Jesus faz uma pergunta. Vocês querem beber o cálice que eu vou beber? A gente bebe? A gente bebe? Tiago e João. Quem foi o primeiro discípulo a morrer? Tiago. A gente adora falar de Atos 12, né? Que Pedro é livre da prisão. Mas a gente esquece um pouquinho antes. São presos dois. Tiago e Pedro. Pedro é solto. E Tiago morre. Primeiro mártir, o único que a Bíblia fala. Havia neles essa intenção de querer estar com Cristo para reinar, aparecer, o reino virá. Só que com o tempo eles vão vendo que não era isso. Com o tempo eles vão aprendendo que não era isso. Um fica para trás. Não exteriormente, mas interiormente. Estava lá. Obrigada, meu filho. Fazendo parte, junto com os 12. Só que algumas vezes ele dava um certo relance. Uma vez ele deu. Mateus capítulo 26, João capítulo 12. Como, Esther? Maria unge Jesus com um unguento muito caro. Ali, Judas revela algo. Que isso? Dava para ter vendido esse perfume por 300 denários. Quanto valia um denário, Esther? Um dia de trabalho. 300 denários, um ano inteiro de trabalho. Só que João explica o porquê da boa vontade de Judas. Verso 6 do capítulo 12. O que ele diz? Ele disse isso não porque ele estava preocupado com os pobres, mas é porque ele metia a mão na bolsa. Judas viu ali uma oportunidade do maior estelionatário que ele podia cometer. E quem atrapalha? Jesus. Deixa ela. Os pobres vocês sempre terão. Alguém diz assim, Jesus não estava com pena dos pobres, não, é porque Jesus já sabia a intenção. Aí Jesus corta. Que ódio que Judas fica. Desgraçado, eu ia dar o maior golpe da minha vida. Porque Judas não estava com Cristo por amor. Estava próximo. Estava perto. Mas superficialmente. Isso revela que proximidade com Jesus não significa intimidade verdadeira. Andou com Jesus, ouviu Jesus, viu o milagre de Jesus. E é interessante que Jesus pregou sobre o administrador infiel, sobre a ganância, sobre amor, o dinheiro. Você acha que Jesus estava falando isso para quem? Só para os fariseus? Ele sabia quem estava no grupo. Os outros 11 não estavam nem... E Jesus já sabe o coração de quem está no meio. Conhece um por um. A Bíblia revela que Judas, ele tipo que se decepciona com Jesus. Peraí, eu me juntei com esse cabra 2 anos, alguns dizem 1 ano e 8 meses, alguns biblicistas, teólogos, 1 ano e 8 meses de ministério de Jesus com eles, outros arredondam para 3 anos.
Vamos supor que seja 3 realmente. 3 anos com esse cara e ele quer morrer. E como é que eu fico depois disso? Olha o investimento que eu perdi. Que desilusão. E ele ainda vem me roubar a oportunidade de eu me manter 1 ano. Ah, não. Mateus capítulo 26 escreve. O que está escrito? Judas, logo após o fato de Betânia, sai e vai ao Sinédrio e pergunta: o que vocês querem? O que vocês podem me dar para eu entregar a ele? Quero entregar a ele. Porque a atitude de Jesus revela o ódio que estava dentro dele. Havia uma separação de coração. A atitude final de Jesus bota para fora o que estava dentro. Aqui tu não vai meter a mão. Judas não estava com Jesus por Jesus. Estava com ele como um meio para chegar a um fim. Se promover. Ter lucro próprio e pessoal. Chegar a alguma promoção. Quando os castelos de areia começam a cair e Jesus começa a revelar que não vai ser assim. Opa! Ruth e Orfa. Chora, Orfa. Mas quando ela percebe que para ela não dá, o que ela faz? Volta. Por quê? Porque amor é compromisso até na dificuldade. Não somente, aleluia, não somente enquanto eu ganho algo. E é disso que Jesus começa a tratar no capítulo 15. Ele quer dizer para eles: olha, presta atenção. Aquele que está em mim e não dá fruto. Como eu posso estar em Jesus e não dar fruto? Você tem uma videira. Alguns ramos estão perto. Caíram ali por cair. A chuva levou. O vento trouxe, arrastou, está perto. Está atrapalhando outros ramos de crescer. Está perto, mas não faz parte da videira. Por quê? Lembre-se que eu te falei? Jesus é a videira. A videira também são os ramos. Os ramos fazem parte da videira. A videira é tudo. Tanto o caule, quanto os ramos, quanto a uva. Tudo. Então Jesus diz: eu sou tudo, mas vocês são os ramos que fazem parte da videira. Todo ramo que não der fruto eu vou cortar. O Pai corta. Ele é o viticultor, agricultor. É ele quem sabe quem está dando e quem não está dando. Quem está perto, mas não faz parte. Por quê? Porque a videira, se ela tem um ramo nela, ela tem uma seiva que corre. E que seiva é essa? Espírito de Deus, estou aqui. Onde não corre seiva, não tem parte, não tem vida. Está morto, mas está perto. Então Jesus diz assim: tem uns ramos que estão, mas não produzem fruto. Aí Jesus fala de 4 tipos. Nenhum fruto, fruto, mais fruto, muito fruto. Entendeu o processo? Nenhum fruto, fruto, mais fruto, muito fruto. Nenhum fruto. O Pai corta. Está atrapalhando. Pra. O que acontece com Judas? Cortado. Ele só aparece no capítulo 18. Como que ele aparece com a escolta? Ele aparece com a escolta, lá vem ele. Cínico! Não sente nem pena do homem que ele conviveu tanto tempo. Nem caráter ele tem. Nem carinho ele tem. Jesus já sabendo, ele diz assim: deixa que eu me apresento, vocês estão procurando quem? Sou eu mesmo. Mas ainda assim o miserável tem coragem de ir lá e... Marcos, Jesus diz assim: tu vai me trair com um beijo. É com um beijo, Judas. Por 30 moedas de prata, não valia nada. Nada. Só pelo prazer da decepção de não ter conseguido o que queria. Algumas pessoas, quando são interesseiras, se aproveitam de outras como descartáveis. Quando estas não precisam mais, largam e abandonam como se não fosse usar nunca mais. E há pessoas que fazem isso com Deus. Mas Jesus disse: ele, o agricultor sabe quem é. Um por um. Tá, mas só quer atrapalhar. Tá, mas só quer sufocar. Tá, mas só quer perturbar. Tá andando, tá ouvindo, tá dando glória. Tanto que você viu um episódio antes. Quando Jesus diz a eles assim: tem um de vocês que vai me trair. Os 12 perguntam: sou eu, mestre? Quem estava lá? Judas. Sou eu, mestre.
E dentro dele ele já sabia, eu sei que sou eu, mas se eu não vier fazer a cena, eles vão desconfiar. Então Jesus começa a dizer assim, nenhum fruto arrancado, queimado. Fruto podado. Você vê como era poda antigamente, era uma faquinha, um cabinho, uma navalha, pequenininha. Sabe aqueles cachorro poodle quando você faz a tosa? É assim que fica a videira, pelada. Quando é feita a poda dela, ela fica pelada, totalmente pelada, sem nada, nada, parece até que aquilo está morto. Spurgeon, o maior pregador do século XIX, príncipe dos pregadores, Charles Haddon Spurgeon, em inglês, ele diz o seguinte, Jesus usa uma faquinha como poda. O cabo são as experiências da vida. E a navalha é a palavra. A palavra corta no dia a dia para poder podar. Para dar mais. Tá dando umas 10 uvinhas? Vamos colocar mais 20 aí? Beleza. Mas aí Jesus começa a andar e dizer, mas o Pai não é glorificado dando fruto, nem dando mais fruto. Ué, como é que o Pai é glorificado? Muito fruto. Meu Deus, calma aí, Jesus. O que tu quer dizer com isso? Crescimento para maturidade. Fruto, mais fruto, muito fruto. Nunca o contrário. Muito fruto, mais fruto, fruto, nenhum fruto. É crescimento. Maturidade. Como você conhece alguém que está em Cristo? Pelo fruto. Como você conhece alguém que está glorificando a Deus? Muito fruto. Como você conhece alguém que está no caminho, crescendo? Mais fruto. Então não há lugar estagnado. Ou você está crescendo ou você está parado. Não adianta, não tem um meio termo. Eu tô mais ou menos, uma hora eu dou fruto, uma hora eu dou nenhum. Não. O Pai é o agricultor. Ele sabe quem tem potencial. Ele diz, eu sei quem é Pedro. É doido, bipolar. Eu sei que é. Eu sei. Sei que o amor dele é um amor fileô. Fileô. É um amor humano. Um dia a gente volta para falar sobre aquela passagem que Jesus restaura Pedro com mais calma. Eu sei qual é o amor dele, mas eu sei que ele tem potencial. Eu sei quem é João. João é terrível, quer matar todo mundo. Ele quer chegar e botar fogo na cidade, quer ser Elias. Tiago, a mesma coisa. Mas eu sei que um vai virar o discípulo do amor e o outro vai morrer por mim. Porque é isso que a graça faz. Eu sei. Eu sei cada um, eu sei todos os problemas. Eu sei quem é Zelote. Eu sei que Zelote está aqui querendo o reino poderoso do Messias para poder acabar com Roma. Mas calma, eu sei que Mateus é publicano. E Simão Zelote detesta publicano. Vou botar os dois juntos e vai dar certo. Não tinha reserva, era 11 e acabou. Era os 11, não tinha como dar errado. Era 11. Mas Jesus sabia, porque o Pai sabe. Esse é o aparo, vai crescendo. Aparo, vai crescendo. Pedro negou, mas agora ele morre de cabeça para baixo. Pedro é medroso, instável. Mas depois ele vai pregar, vai ganhar 3, depois mais 2, mais 5. Vai dizer assim, vocês mataram Jesus. O que? Para de pregar, não vou parar. Porque me importa agradar a Deus do que os homens. Pode matar. Ué, quem tinha medo de morrer, agora não tem mais medo de morrer. Você entende o que é crescimento quando está na videira? Então Jesus diz o seguinte, como você conhece? É quem está em mim? Não, é quem permanece. 10 vezes a palavra é repetida do capítulo 1 até o verso 1 até o verso 11 do capítulo 15. Permaneçam, 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 permaneçam. Não é estar, não é vir para conseguir alguma coisa, porque eu não vou dar. Eu sei quem é interesseiro. Eu sei quem me busca só porque quer alguma coisa. Eu quero que permaneça. O que é permanecer, Esther? Jesus disse assim, como a videira
tem seus ramos, e os ramos não podem dar fruto se não tiver na videira. Assim vocês não podem dar fruto se não tiverem em mim, porque sem mim nada podeis fazer. Aleluia! Qual é a raiz do cristão? União com Cristo. Respondi a pergunta? Então, Esté, como assim? O que eu faço então? Verifique a tua união com Jesus. Tá tudo bem aí? Vocês também? Jesus fala assim. Aí Jesus vem de novo e dá na gente. Como? Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, vocês pedirão o que vocês quiserem. E vos será feito. Verso 8. Nisso é glorificado meu Pai, que dês muito fruto. Mas como assim? Relacionamento sem conversa não existe. Jesus está dizendo, se vocês permanecem em mim, orem. Orem. Para conseguir o que eu quero? Ah, não gostei dessa parte. Tudo que eu pedi, eu vou querer. Se ele estiver em mim, permanecer em mim e eu permanecer nele, quando eu pedir, eu vou pedir aquilo que ele quer que eu peça, e não aquilo que eu quero pedir. Alinhamento. Sabe aquela oração que você começa assim? Ah, se tu não me der, eu não vou. Ah, Deus, se tu não fizer, eu não faço. Ah, Deus, não dá pra mim. Aí tu vai orando. Deus, tá bom. Pode ser que eu consiga. Trabalha na minha vida, então. Trabalha na minha vida. O apóstolo Paulo 3 vezes orou. Quando ele teve a resposta, a minha graça te basta. Então não oro mais. Aceitei e acabou. É quando você alinha a tua vontade à vontade de Deus. 1 João, capítulo 5, verso 14. Ele diz o seguinte: essa é a confiança que temos para com ele, que tudo aquilo que pedimos segundo a sua vontade ele faz. Orar segundo a vontade de Deus é ganhar na loteria? Não. É orar segundo a... Como tem sido a sua oração? Jesus deu uma oração modelo. Uma oração modelo. Como é que está a tua oração? Então Jesus disse o seguinte, ó. É pelo fruto que a gente conhece quem é verdadeiro. Mas não é para dar uma uvinha. É para dar muita uva. Muita. Eu quero isso daí quebrando de fruto, porque o Pai é glorificado. Mas como, Esther? Como que é permanecer? Aí Jesus vem solando de novo. Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Jesus está dizendo assim: vem fazer parte do relacionamento que há na Trindade. Se vocês me amarem, vocês vão guardar o meu mandamento. Por quê? Porque o que é amor para Jesus? Qual a definição de amor para Jesus? Obediência. Você ama Jesus? Eu não preciso nem terminar. Ah, você não obedece? Então você não ama. Aquele que tem os meus mandamentos. Aí Jesus diz assim, mas eu não quero que vocês façam isso para ficar triste, não. Eu quero que vocês aumentem em alegria. É para ficar alegre. Por quê? Porque obediência com raiva não serve. Eu vou fazer, mas só porque mandou, porque senão eu não fazia. Não. Jesus está dizendo assim, se vocês forem meus amigos, vocês farão o que eu mando. Amizade. Amizade. E amizade é como? Faz por alegria. Faz por prazer. Faz pela comunhão. Faz porque agrada a ele. Deixa de fazer porque ele fica triste. Faz porque tem intimidade. Isso ele quer, isso ele não quer. Isso ele quer, isso ele não quer. Mesmo que doa, eu estou tranquila. E quais são os mandamentos de Jesus? Jesus diz o seguinte: eu quero que vocês amem uns aos outros. Quero que vocês amem uns aos outros. Vocês se amam? Até aí tudo bem. Mas ele diz assim, eu quero que vocês amem os seus inimigos. Eu só amo alguém da minha família porque eu sou obrigada, senão já tinha mandado embora. Estou mentindo? Não suporto. Como amar os muçulmanos? Como amar um assassino? Como amar um fofoqueiro?
Como amar alguém que você sabe que fala mal de você? Como que você consegue amar alguém que está fazendo mal para você? E você ainda tem que olhar e dizer: olá, bom dia. Porque Jesus disse assim: vocês não têm galardão nenhum se vocês saudarem só quem sauda vocês. Saúdem também quem não saúda vocês. Eu fico: Jesus, peraí, Jesus. Peraí, Jesus. Como é que eu vou falar com fulana se fulana não olha nem na minha cara? Quer galardão? Ai, não quero não. Eu vou ter que ir lá? E se ela me der uma patada, fizer uma ignorância? Você quer galardão? Você achou Jesus bonitinho? Eu adoro aquele hino. Lindo, lindo, lindo é. Eu adoro, porque o que eu vejo de crente enganado e besta. Jesus é lindo porque ele está com a verdade, mas os mandamentos dele são ruins de engolir pra caramba. Então hoje uma pergunta é feita para você. Você tem um relacionamento de contato com Jesus ou um relacionamento de intimidade? O que é um relacionamento de contato? Relacionamento de contato é quando eu ponho um tijolo em cima do outro. Contato. Qualquer coisa, pum. E relacionamento de intimidade? Como que eu sei que a minha alma está ligada ao meu corpo? Porque eu estou viva. E como que eu sei que a minha alma saiu do meu corpo? Quando eu morro. Isso é a intimidade com Jesus que Ele quer. Como é que você sabe que você está vivo em Jesus? Não é uma ligação só de marido e mulher, contato. É uma ligação de espírito. E é tão forte que nem a morte separa. A morte separa o corpo e a alma, mas não separa a gente de Jesus de maneira nenhuma. Então eu te pergunto hoje, a tua raiz, a raiz do cristão é a união com Jesus. Como está a tua união com Jesus? Que a gente faz teste de tudo, né? Teste disso, teste daquilo, teste profissional, teste de peso, teste de rosto, teste de cabelo. E o seu teste de união com Jesus? Como tá? Tá tudo bem aí? Ou você é uma pessoa que vem se decepcionando com Deus, uma panela de pressão a ponto de explodir? O que tem de crente decepcionado com Jesus na igreja? Sabe qual é a prova? Caim e Abel. Por que Caim mata Abel? Porque Caim não pode matar Deus. Então Caim mata quem Deus ama. Uma pessoa mal resolvida, ela tem a tendência de gerar problema para todo mundo ao redor. Mas eu já conheço logo, que eu já trabalhei com irmãs, com criança, com igreja, que tenho 36 anos, quando a gente nasce na igreja, a gente trabalha com tudo. E geralmente uma irmã que ela tinha muito problema com todo mundo, eu sabia que o problema dela era na raiz, com ele. Quem tem problema na raiz tem problema em tudo. Se você está com problema com todo mundo, o problema é contigo. Ninguém presta! Não vale nada, não presta, não gosto, não dá, não tem como. Você é a última Coca-Cola do deserto? Eu acredito que deve estar podre e sem gás já. Quem tem problema com todo mundo tem um problema sério consigo mesmo e com Deus. Tem um problema na raiz. O que tem de crente imaturo dentro da igreja. Ah, Senhor, então como é que eu faço para crescer? Tem uma podinha. Pá, pá, pá. É porque não adianta você ouvir a palavra. Tu vai ouvir e o que adianta? Jesus vai pegar o que tu ouviu e vai fazer você usar no dia a dia, nas suas experiências. Tenha isso como uma poda. Dói. Dói pra caramba. Mas é só para você glorificar mais a Deus. Mas não é para dar glória, aleluia, não, irmãos. É para glorificar o mundo olhando você e dizendo: caramba, que Deus é esse, hein? Uau, quero esse Deus também. Olha, quando eu era criança, eu cantava um hino, mas não é sobre videira. Eu estou bem rouca, com asma. Vou cantar um pedacinho, se a igreja conhecer, a igreja canta comigo. Fala sobre oliveira. A oliveira a gente sabe que também era representante também de Israel, mas o apóstolo Paulo usa em Romanos. Eu não sei se os irmãos conhecem. Deixa eu ver se é sol. Vamos ver? Irmãos, me perdoem.
Era uma oliveira num ramo quebrado. Nota simples. E o jambuzeiro, acorde, ali foi enxertado. 3 notinhas. E essa oliveira é o meu Jesus. Fui nele enxertado e hoje tenho luz. Oliveira verdadeira, Jesus Cristo é. Nele fui enxertado através da fé. Posso eu dar frutos, enxertado assim. Cristo é oliveira, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Parou? Vamos ensaiar? Ó, esse ritmo. Joga lá maior, lá maior, lá maior. Era uma oliveira de um ramo quebrado. 3 notinhas. E o jambuzeiro ali foi enxertado. E essa oliveira é o meu Jesus. Fui nele enxertado e hoje tenho luz. Oliveira verdadeira, Jesus Cristo é. Nele fui enxertado através da fé. Posso eu dar frutos, enxertado assim. Cristo é o jambuzeiro bravo, não dá fruto bom. Assim era eu. Oh glória! Até que um belo dia, o quê? Tudo transformou. Eu fui no meu Salvador. Oliveira verdadeira, Jesus Cristo é. Nele fui enxertado através da fé. Posso eu dar frutos, Cristo. Finalzinho. Cristo é oliveira, não mais. De novo. Cristo. Mas Cristo vive em mim.